Você já deve ter ouvido falar que dinheiro faz dinheiro. E isso é verdade. Quem tem o objetivo de fazer 10 mil reais é muito mais fácil se já tem, por exemplo, 5 mil reais em mãos, do que para quem está saindo do absoluto zero. Mas é aí que está o segredo para multiplicar o dinheiro. Ele não necessariamente precisa ser seu. Pois é, você pode conseguir multiplicar o dinheiro através das dívidas. Cara, mas isso não faz sentido. Até porque aqui no Brasil, cerca de 80% da população está endividada. E nem por isso essas pessoas estão ricas. Primeiramente, temos que entender que não é porque a pessoa tem dívidas que ela está em uma condição financeira ruim. Isso depende muito do tipo de dívida que essa pessoa tem. Basicamente, existem dois tipos de dívidas: as consideradas dívidas boas e as consideradas dívidas ruins. As ruins são as mais comuns, as que as pessoas geralmente fazem para consumir, ou seja, comprar um celular novo, comprar um carro ou uma moto, em resumo, comprar passivos. Essas são consideradas dívidas ruins, pois elas fazem com que a pessoa fique cada vez pior financeiramente falando, pois compromete boa parte da renda, além daquele item que foi comprado desvalorizar com o tempo. E existem também as consideradas dívidas boas, e são chamadas assim pois têm a capacidade de alavancar o seu patrimônio líquido, enquanto as dívidas ruins geralmente diminuem o patrimônio líquido. E ao longo desse vídeo nós vamos explorar como você pode utilizar as dívidas boas para crescer financeiramente e quem sabe no médio e longo prazo conseguir até alcançar aquele padrão de vida que você deseja. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos rumo à independência financeira. Dívidas podem até parecer algo recente, algo inventado nos tempos modernos, mas as dívidas é um costume muito antigo. Para você ter ideia, a escrita foi criada e inicialmente utilizada com o propósito de registrar as dívidas. Elas são até mesmo mais antigas que o próprio dinheiro. No livro Dívidas, os primeiros 5.000 anos, do autor David Graeber, da Universidade de Londres, argumenta que foram as dívidas e não o dinheiro físico que fez as economias funcionarem durante milhares de anos, que foi a dívida que tornou possível o desenvolvimento das civilizações. E o desejo de fugir das dívidas também não é recente. David retrata em seu livro que as pessoas simplesmente começavam a fugir, juntando-se a bandos nômades e periodicamente os reis declaravam o cancelamento das dívidas. Ou seja, assim como o costume de fazer dívidas, os popularmente conhecidos como veacos existem há milhares de anos. E como falei anteriormente, ter dívidas não necessariamente te faz ficar em condições ruins. As chamadas dívidas boas podem nos ajudar a atingir objetivos com muito mais rapidez. Dívidas boas são aquelas que são feitas para adquirir coisas que o valor deverá aumentar ao longo do tempo. Um dos defensores da utilização de dívidas na construção de riqueza é Robert Kiyosaki, o autor do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz o seguinte: dívidas boas ajudam você a ficar rico, dívidas ruins tornam você pobre. Se você quer ficar rico, concentre-se nas dívidas boas. Uma das estratégias que ele cita como sendo uma das possibilidades de fazer dinheiro utilizando dívidas seria comprar imóveis através do financiamento e procurar parcelas que fossem iguais ou bem próximas do valor do aluguel. Dessa forma, o inquilino pagaria o aluguel e o valor seria utilizado para pagar a parcela do financiamento. E ao final dos 30 anos, o imóvel estaria quitado com pouco ou nenhum dinheiro próprio. Porém, essa estratégia não costuma ter muito sucesso aqui no Brasil, justamente por ser um país de juros altos, o que torna inviável. Você com certeza já ouviu falar de fundos imobiliários, e que através dos fundos é possível obter uma renda passiva, muitas vezes bem maior que o aluguel de imóveis físicos do mesmo valor. Por exemplo, aqui no Brasil, o valor do aluguel dos imóveis são calculados com base em uma porcentagem do valor do imóvel, que varia de 0,3% até 0,8%. Então, um imóvel avaliado em R$100 mil teria um aluguel por volta de R$300 a R$800. Esses valores dependem muito da cidade ou região onde se localiza o imóvel. Mas e se o empréstimo fosse feito para investir em fundos imobiliários ao invés de imóveis físicos?
Afinal, tem fundos imobiliários que chegam a pagar mais de 1% ao mês. Será que seria uma boa estratégia? A resposta é clara: não. E aqui estão alguns pontos importantes que podem fazer essa estratégia acabar não funcionando. Risco de perda. Investir sempre carrega o risco da perda, e pegar um empréstimo aplica esse risco. Se o valor do investimento cair, você ainda será responsável por pagar o empréstimo, o que pode resultar em perdas financeiras substanciais. Custo do empréstimo. Os empréstimos geralmente têm custos associados como taxa de juros e possíveis taxas adicionais. Mesmo que o investimento gere retornos, esses custos podem diminuir significativamente os lucros. Volatilidade do mercado. O mercado de fundos imobiliários, como qualquer outro mercado financeiro, é sujeito a flutuações e volatilidade. Dependendo do momento que você toma um empréstimo e investe, as oscilações do mercado podem afetar negativamente o desempenho do investimento. Pressão psicológica. Investir com dinheiro emprestado pode criar uma pressão psicológica adicional, pois há a obrigação de pagar o empréstimo, independentemente do desempenho do investimento. Isso pode levar a decisões impulsivas ou emocionais em momentos de volatilidade. Incerteza do mercado imobiliário. O mercado imobiliário pode ser afetado por fatores econômicos, políticos e sociais. A incerteza em relação à valorização ou desvalorização de propriedades pode introduzir riscos adicionais. Então essa estratégia de multiplicar o dinheiro fazendo dívidas é papo furado? Não, é sim possível ter grandes resultados utilizando as dívidas, porém não da maneira passiva como as pessoas gostariam, e sim de maneira ativa, ou seja, utilizando a dívida para ampliar aquilo que você já faz. Funciona muito bem para quem empreende, seja como autônomo ou sendo empresário. Digamos que você queira abrir uma loja de produtos importados, porém não tem o dinheiro para começar. Ao optar pelo empréstimo, obviamente está fazendo uma dívida, porém com o lucro obtido com a venda dos produtos, cobriria os custos do empréstimo. Diferente dos bens de consumo, esse investimento irá cobrir os próprios custos e ainda te remunerar. Outra forma de fazer dinheiro com dívidas é adquirindo imóveis baratos por estarem em péssimas condições e reformar para revendê-los, utilizando o dinheiro de empréstimos bancários para financiar desde a aquisição até a reforma. Porém, é sempre bom relembrar que utilizar dívidas com esse tipo de abordagem existem riscos que devem ser levados em consideração, e se na área que você pretende investir você não tem experiência, talvez essa não seja a melhor estratégia. E se você tem vontade de empreender e não sabe muito por onde começar, nesse vídeo eu falo como transformar alguma ideia que você tenha em um negócio. Então clica aí que eu te vejo lá em poucos segundos.